tratar com o senhor aqui um assunto tão importante dentro dos direitos humanos, que é a questão da liberdade religiosa e, portanto, as consequências ruins disso, que seriam exatamente os atos de intolerância religiosa, especialmente no estado do Rio de Janeiro. É um prazer tê-los aqui conosco. Prazer, Sérgio. Então, senhor Márcio de Jagum, é o senhor, como superintendente estadual de promoção da liberdade religiosa do estado do Rio de Janeiro, eu gostaria que o senhor nos falasse como o senhor entende o direito fundamental de liberdade religiosa, como ele deve ser exercido considerando os atos de intolerância que são praticados por algumas pessoas, infelizmente. Sérgio, a gente vive no nosso país um déficit de direitos humanos há muito tempo. Notadamente no que diz respeito à liberdade religiosa, um desses direitos da pessoa humana, um dos direitos que integram a dignidade humana, a gente tem pelo menos 500 anos de defasagem. Não que a gente vá se acomodar nem se acostumar, e muito menos esperar mais 500 anos para resolver esse problema. Mas isso é para a gente compreender como essa questão está tão arraigada na nossa sociedade e como nós precisamos nos dedicar a essa causa. Eu diria, sem medo de errar, Sérgio, que dentre o grande panteão dos chamados direitos humanos, exatamente a liberdade religiosa é a temática ainda menos difundida, menos compreendida tanto pelas instituições, pelas autoridades, quanto pela própria sociedade. Razão pela qual a gente precisa trabalhar muito para poder disseminar os esclarecimentos e, ao mesmo tempo, coibir os excessos. O grande desafio, além desses que eu mencionei, é que entre os direitos humanos não há hierarquia. Já há um entendimento do Supremo Tribunal Federal, inclusive, num belo relatório do então ministro Maurício Correia, que dizia que entre os direitos humanos há que haver equidade, equilíbrio. Então, liberdade de expressão não se sobrepõe à liberdade religiosa e vice-versa. Esse é o trabalho que a gente tem que fazer, transformar esses esclarecimentos numa realidade para que a população, para que os gestores públicos possam assimilar de forma positiva e dar equilíbrio nessas relações. Senhor Márcio de Jagum, quais são as principais queixas de intolerância religiosa que chegam ao seu conhecimento e como normalmente são registradas e encaminhadas para as providências legais? A intolerância religiosa, ela se caracteriza de formas muito diversas na sociedade. A gente tem casos de intolerância religiosa que são bastante sutis, quase imperceptíveis, diria até inaudíveis para quem não tem uma experimentação e uma sensibilidade necessárias, e, por outro lado, casos de extrema violência, hostilidade. Nós já, infelizmente, tivemos a oportunidade, nos últimos 10 anos, pelo menos, de verificar situações de homicídio, de atentado à bomba e a disparo de arma de fogo, violências patrimoniais contra templos, agressões a pessoas, tanto físicas quanto morais. Então, esses são os casos mais disseminados. Aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, notadamente, na Baixada Fluminense, nós temos a área geográfica em que se registram mais casos. A religião ou as religiões mais atingidas são aquelas de matrizes africanas. E as áreas em que são conflagradas pelo tráfico são exatamente as regiões em que essa violência tem se caracterizado de forma mais dramática. Senhor Márcio de Jagum, como o senhor bem falou, as estatísticas colocam o estado do Rio de Janeiro, infelizmente, liderando esses atos de intolerância no Brasil. E o principal alvo acaba sendo as religiões de matriz africana, como o senhor bem frisou. Na sua opinião, o que está motivando essa intolerância e o que pode ser feito para combatê-la? Não há como a gente pensar
intolerância religiosa, sem a gente identificar um fator determinante, que é o racismo. Especificamente no caso das religiões de matriz africanas, o racismo religioso é um elemento que, identificado ou não pelos agressores, modifica essas relações negativamente. Se a gente fizer, como nós temos feito, o levantamento desde quando o Brasil foi ocupado por missões estrangeiras, sempre houve um desmerecimento, uma tentativa de diminuir, de desterritorializar homens e mulheres, tanto os nativos, os indígenas, quanto aqueles que foram trazidos para cá, sequestrados do continente africano. Então, o desmerecimento cultural, a tentativa de redução humana, chegam à questão religiosa. Portanto, todos os elementos ligados à cultura, às suas deidades, às suas práticas, aos seus saberes e fazeres, acabam sendo cortados de forma transversal, marcados de forma transversal, como se fossem elementos de menor importância. Razão pela qual a liberdade religiosa tem que trabalhar junto com outros valores, especificamente os valores da liberdade, da dignidade da pessoa humana e o combate ao racismo. Senhor Márcio de Jagum, foi um prazer, foram riquíssimas suas explicações, agradeço pela parceria e até uma próxima oportunidade. Abraços fraternais. Um prazer.